Paz de Cristo, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus. Eu sou o Elber e no estudo de hoje eu vou estar te guiando a respeito da parábola do filho pródigo, ok? Fica aqui comigo que o assunto hoje vai estar revelador. Então vamos lá. A parábola do filho pródigo, beleza? Antes de começarmos, deixa eu fazer alguns avisos. Primeiro, se você ainda não nos conhece ou não nos segue em outras mídias fora do YouTube, o link para nos seguir vai estar aqui na descrição. Vai lá, tá? Você vai ter um contato mais próximo com a gente, vocês vão poder ver as nossas postagens em outras mídias sociais, tá bom? O link para as outras mídias sociais vai estar aqui embaixo, beleza? E se você ainda não conhece o nosso site de cursos, o link para o site vai estar aqui embaixo também. Você pode estar indo lá e fazer os nossos cursos totalmente grátis, beleza? E esse estudo vai entrar em um módulo lá do curso que se chama As Parábolas de Jesus. O link é aqui embaixo. E para baixar esse e-book que está incrível, o link também vai estar aqui embaixo, beleza? E agora, antes de começarmos também, eu vou falar só mais um parênteses aqui. Ontem eu fui em uma célula aqui na minha cidade, onde eu já estou frequentando há um tempo, e foi ministrado essa palavra. Mexeu muito comigo. Eles falaram de um jeito muito interessante e eles colocaram um tratamento para os nossos dias, né? Dessa parábola para os nossos dias atuais. Um reflexo da igreja, né? E foi uma bênção, foi muito legal. E aí Deus confirmou que eu tinha que fazer também esse estudo do Filho Pródigo, que já estava marcado para sair na terça-feira, só que tivemos uns pequenos contratempos e está saindo hoje, beleza? Então, fica aí meu abraço para todo mundo da célula cápsula que é aqui em Angra dos Reis, beleza? Então vamos lá, filho pródigo. Então aqui, ó, antes de entrarmos no estudo, é importante entendermos a unidade dos textos e também o que o Senhor Jesus queria passar com essa narrativa. Antes de entrarmos na parábola do filho pródigo, Jesus destaca a parábola da ovelha perdida, ok? No qual ele vai apontar para uma ovelha que se perdeu no deserto, longe de casa. Para quem estudou as duas casas de Israel, vou deixar o card aqui em cima do nosso estudo sobre as duas casas, vai entender que essa ovelha, tá, que se perdeu era a casa de Israel, a casa do norte, ok? As 10 tribos perdidas, no qual Deus espalhou para as nações. Nós vamos ver isso mais a fundo daqui a pouco, beleza? E também vai falar da parábola da dracma perdida, ou seja, a dracma que se perdeu dentro de casa. E essa dracma aponta para a casa de Judá, o reino do sul, que estava com o Senhor, mas mesmo assim eles se perderam, ok? Para você ter uma noção, vou deixar um verso aqui para você meditar. Jeremias 3, que vai falar da carta de divórcio para Israel, o reino do norte, as 10 tribos, e vai falar que a Judá, sua irmã, fez também coisa pior, beleza? Então, percebemos que ovelha perdida, casa de Israel, as 10 tribos, reino do norte, e a dracma perdida, casa de Judá, reino do sul, beleza? Então Jesus ele vai contar essa narrativa, a ovelha perdida, a dracma perdida dentro de casa, e depois ele vai juntar essas duas narrativas no filho pródigo, que é agora aonde nós vamos entrar. Então vem comigo. Aqui, ó, Lucas 15, onde se encontra essa parábola, Lucas 15, do 11 ao 32, tá? Vamos ler aqui, vai falar assim, ó. E disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que te toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o que o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu,
encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vista-o. E pondo-lhe um anel nos dedos e alparcas nos pés, trazei também um bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao se aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e falava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me destes um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Beleza? Então, essa é a parábola do filho pródigo. Então, nós temos que entender alguns pontos aqui que são fundamentais. Primeiro, quem é o filho pródigo? Quem é esse filho mais moço que foi para longe e desperdiçou todos os bens de Deus? Quem é o filho que ficou em casa? Tá bom? E o que essa parábola, Cristo ele quis falar com ela logo após a parábola da ovelha e da dracma. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, filho pródigo. O filho pródigo ele representa o reino do norte, a casa de Israel. O filho mais jovem partiu para uma terra distante. A saída do filho mais novo, Efraim, remete para as 10 tribos do norte que foram dispersas no cativeiro assírio, beleza? Então, nós temos aqui esse entendimento, que o filho pródigo é o reino de Israel, que foi disperso, foi para as nações no cativeiro assírio. Esgotando seus bens, ou seja, princípios e valores que possuíam em sua terra natal, passando a viver dissolutamente uma vida de pecado e idolatria longe das leis do Senhor. Foi isso que o reino do norte fez. Ele recebeu carta de divórcio, ele adulterou, ele não voltou para o Senhor e ele recebeu carta de divórcio. Ou seja, ele foi viver dissolutamente, ele foi viver em pecado longe das leis do Senhor por conta dessa carta de divórcio. Oséias 1 vai falar isso. Vocês não são meu povo. Beleza? Olha só o que vai falar em Oséias. Vamos ler aqui 2 versos para a gente contextualizar e firmar que o filho pródigo era a casa de Israel, o reino do norte, tá? Oséias 7:8. Quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Olha o filho pródigo, ele se misturando, pegando tudo que era de Deus, né? Pedindo parte da herança e indo para os povos, tá bom? Oséias 4:17-18. Olha só o que vai falar. Efraim está entregue aos ídolos. Deixo, acabando eles de beber, lançar-se à luxúria. Certamente, os seus príncipes amam a vergonha. Então você vê que Efraim ele se misturou com e Efraim está entregue aos ídolos, tá bom? Então notamos que o filho pródigo é as 10 tribos do norte, ok? Agora, vamos ver o filho mais velho. O filho mais velho, o reino do sul, no qual ficou sempre próximo dos oráculos de Deus, ok? Nota-se que eles estavam no campo, ou seja, envolvido em seus afazeres cotidianos, caracterizado. O que são esses afazeres? São seus costumes diários, o legalismo, ok? No qual deixava eles perdidos e não atento para as coisas de maior importância que era do reino. Lembra que Jesus fala para Nicodemos? Nicodemos, se eu estou falando de coisas terrenas e você não entende, imagina se eu falo das coisas celestiais, tá bom? Olha como que, porque o filho mais velho, que tipifica Judá, ele ficou, tá bom? Porque de Judá tinha que vir Cristo, tá? Para Cristo reger todos os povos. Olha o que vai falar em Gênesis 49:10. Isso é uma bênção de Jacó, Israel, para Judá.
O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, Cristo, e a ele se congregarão os povos. Então você vê, o filho mais velho é o que fica na casa, tá? Que é o reino do sul, e o filho mais moço, o filho pródigo, que vai para as nações, é tipificado no reino do norte. Beleza? Agora, outro ponto bem interessante é nós entendermos duas coisas. Primeiro, o ciúme do filho mais novo com o filho mais velho e a inimizade do filho mais velho com o filho mais novo. Beleza? Isso vai estar no final da parábola. Olha o que vai falar Isaías 11, 13. Vai falar assim, ó. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão arrancados. Efraim não invejará a Judá, olha só, Efraim não invejará a Judá e Judá não oprimirá mais Efraim. Então você vê, o filho mais novo, ele sai de casa por um motivo, tá? Ele sai de casa por conta de ciúmes. E o filho mais velho que fica, você vê que ele fala ali com o seu pai que vai gastar, você matou um bezerro cevado, esse teu irmão que gastou tudo, você vê que tem uma inimizade ali, uma rixa, né? Então nós percebemos isso também em João, quando Jesus ele vai falar com a samaritana. Como pode tu, judeu, falar comigo? Então você percebe uma rixa aí. Beleza? Então vamos lá. O motivo do filho mais moço ter saído da presença do pai está relacionado ao templo. Ao dividir os dois reinos, o templo ficou com a casa de Judá. Então, por conta da obrigatoriedade de realizarem certas reuniões no templo em Jerusalém, tais como as festas solenes, foi gerando um desconforto por parte dos moradores do reino de Israel, do reino do norte. Então eles ficaram com ciúmes, porque o templo principal, as festas tinham que ser levadas lá, na casa de Judá, no reino do sul. Ok? Isso gerou um certo desconforto, um certo ciúme. Beleza? Então vamos lá. Então vamos aqui, ó, vamos continuar? Então tem uma saída, tá? Tem uma saída para essa rixa. Então, ó, o tratamento tanto para o ciúme de Israel como para a inimizade de Judá está associada com os atos de reconhecimento e arrependimento de ambos os reinos. Então, ambos os reinos eles têm que se arrependerem e reconhecerem um ao outro, tá? E no qual esse reconhecimento e esse arrependimento ele é feito através da cruz de Cristo. Cristo ele vai unir ambos os povos. Olha o que vai falar aqui em Efésios 2, do 13 ao 16, que vai falar assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavas longe, lembra do filho pródigo? Foi para longe? Lembra da ovelha perdida que foi para longe? Já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. Ok? Lembra quando Daniel ele vai orar? Ele ora pelos de longe e pelos de perto. Beleza? Continuando aqui o texto, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, reino de Judá, reino do sul. Em Cristo, no corpo de Cristo se forma um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez o quê? A inimizade. Olha só que interessante. Na carne de Cristo foi desfeito a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, contidos em ordenâncias, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos quem? Os dois reinos. Os dois reinos, judeus e gentios, eles são reconciliados pela cruz, ok? Os judeus eles têm que se converter a Cristo para estar dentro das promessas, porque as promessas apontam para Cristo. Beleza? E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tanto por ela matando a inimizade. Então, Cristo na cruz, ele matou a inimizade, ele derrubou o muro de separação. Beleza? Então, a parábola do filho pródigo, ela está contando essa narrativa. O filho pródigo apontando do reino do norte, que vai para as nações, o reino do sul, que fica em casa, mas fica em casa ali perdido. Você vê que ele estava no campo, ele não estava atento às coisas de Deus, ele estava ali preso no seu cotidiano, no seu legalismo. Então, ao ver o filho que volta, ele tem ali sua inimizade. Você vê que ele fala para o pai que esse filho gastou tudo, que não deveria ter dado matado o bezerro cevado, ok? E o pai ele fala que tudo que é dele também é do seu filho. E aí ele mostra a junção das duas casas. Então, você vê que tem festa e regozijo, porque
Ambos estavam perdidos e ambos foram achados. Beleza? Se você gostou desse estudo, meu irmão, deixa seu like, deixa seu comentário. Por favor, se inscreve no canal. Infelizmente, nós tivemos uma queda muito grande. Eu também peço a oração de vocês, tá? Pela nossa vida, pela minha vida, pela vida do Max, pela vida do Wesley, do Antônio, da Vanessa, esposa do Max, de toda a família Papo com Deus, beleza? Fiquem todos na paz de Cristo e até o próximo estudo. Não esqueça do like, do comentário, sempre de forma respeitosa, e até o próximo estudo.